Tá? Então, essa aula vai ficar gravada. Então, hoje, né, no nosso dia 2, nós vamos ver a parte de palavras reservadas. Então, nós estamos conectados na nossa base de dados, né? Já conectamos a nossa base de dados, utilizando o SQL Workshop. E no dia 2, a gente vai ver palavras reservadas. Então, quando eu for criar objetos, né, ou elementos dentro dos objetos, nós temos regras, né? E uma das regras de criação, além dos tamanhos que nós vimos ontem, nós temos as palavras reservadas. Depois das palavras reservadas, nós vamos ter aqui como referências de objetos. São referências de objetos, pessoal. Às vezes vocês vão ver no comando de vocês algumas declarações aqui de referências de objetos. Então eu vou passar para vocês aqui no chat. Então, o que é a sintaxe de referência de objeto? Quando a gente estiver referenciando objetos na base de dados Oracle, né, a gente tem o nome do esquema. No nosso caso aqui, o nome do nosso esquema é esse aqui. Então, as pessoas criam como financeiro, estoque, né, ou dão um nome da empresa, por exemplo. Nós temos a empresa SAP, né, ela dá um nome de um usuário, onde ela cria os objetos de integração, de SAP integração. Então, o esquema nada mais é que um usuário proprietário, que é o proprietário dos objetos que está sendo criado. Então, como que funciona a referência, né? Então, em alguns comandos, vocês vão ver a seguinte menção. Select, por exemplo, o nome da tabela, v, ponto, asterisco, from, emp. Eu posso colocar aqui, por exemplo, se eu tivesse acesso a uma outra base de dados, né? Que tivesse dado permissão, luciano.emp. Então, o que é esse Luciano? É a referência do esquema, o objeto, a parte do objeto. Então, por exemplo, eu posso ter aqui objeto. Objeto é a tabela emp. Tá? Então, eu posso ter aqui emp, ou no caso o alias, né, ponto, parte do objeto. Então, é a coluna. Então, vamos lá, emp-no, por exemplo. From, o esquema, que é o criador, né, que é o proprietário do objeto, a parte do objeto e, por último, o arroba. Quando vocês virem em um select, ou update, ou insert, ou delete, uma menção de arroba, e, por exemplo, aqui, prod, esse arroba, ele representa um link, né? Onde a gente vai ver que a gente pode acessar outras bases de dados, certo? Então, essa é a referência do link. Então, essas são as referências básicas aí da gente estar utilizando dentro do nosso banco de dados, tá? Então, nós vimos aqui referência. Agora, na sequência, nós vamos ver nulos. Nós vamos fazer aqui um select na tabela emp e eu vou explicar na prática como que funciona. Na base de dados Oracle, não preenchido, nulos, ele tem um significado diferente de outros bancos de dados. Nulos para Oracle é não preenchido. Tá? Então, por exemplo, na estrutura da tabela EMP, que é a tabela de empregados, a gente tem a comissão. Então, vocês reparem que a comissão não está preenchida. Não preenchido é diferente de zero. Tá? Não preenchido, desculpa. Não preenchido é nulo. Então, a gente tem o comando null. Então, um objeto que pode estar não preenchido na base de dados Oracle. Certo?
Então, isso aqui, a gente tem alguns operadores de nulo, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma referência e quero verificar só os funcionários que não têm a comissão preenchida, que é a coluna com. Então, dentro da sintaxe que nós aprendemos lá no select, a gente tem o condicionador, né, que é a cláusula where, onde eu vou colocar, no caso, o nosso alias, o nome do elemento, que é parte do objeto da tabela, que é a coluna com, certo? E para eu saber o que estão preenchido, a gente utiliza o operador isNull, certo? Aí ele vai trazer para a gente só os funcionários que não têm a comissão preenchida. Se a gente colocar aqui um operador de igualdade igual a 0, nós temos só um, né, funcionário que é igual a 0. Então, entenda, nulo não é 0, não é espaço. Nulo é não preenchido. Por isso que ele tem um operador de tratamento específico, que é o isNull. Certo? Outra particularidade do nulo, né, a gente, no operador nulo, a gente pode usar, que a gente vai aprender também, que é o negativo, né, que é o contrário. Not is not null. Então, quer dizer, eu quero trazer todos os funcionários que tenham a comissão preenchida. Então, reparem que ele vai trazer todos os funcionários que têm a comissão preenchida. Então, is null e is not null. Certo? Outra coisa, outra particularidade do nulo. Então, nós vamos pegar aqui todos os elementos e a gente vai ver mais para frente detalhadamente, mas eu vou adiantar para você fazer uma operação aritmética. Então, eu vou fazer o salário mais a comissão. E vai ser vou dar um alias aqui de saldo total. Um alias que, na verdade, é um apelido, tá, pessoal? Para aparecer a descrição do título bonitinho aqui. O que acontece? Uma operação aritmética, né? Qualquer operação que você faça com nulo, ele retorna nulo. Ele anula toda a sua operação. Então, isso é um cuidado que pessoas que utilizam outros bancos de dados precisam ter quando utilizar as colunas não preenchidas, coluna nula do banco de dados Oracle. Para esse caso, nós temos um comando que vocês vão ver muito, né, dentro da base de dados, que é o NVL. Tá? O NVL é uma função Oracle, onde ele vai fazer um condicional. Olha, se não estiver preenchido, o que eu coloco? Para toda comissão que não estiver preenchida, eu vou colocar e vou tornar ela numérica. Então, eu vou colocar NVL e preencher com 0. Então, vocês reparem aqui que ele vai ficar preenchido com 0. Oh, desculpa. Aqui, eu não fiz aqui, nós fizemos aqui no salário total. Então, ele não anulou mais a nossa somatória. Tá? Ele veio aqui e fez o cálculo da nossa somatória. Então, esses são os cuidados. Então, toda operação que for feita com nulo, né? Então, vocês têm que saber os comandos de condicional e null, né? Tem mais coisas, mais funções para tratamento de null. No caso, o básico para vocês visualizarem e aprenderem é isso aqui. E isso aqui é o mais importante, né? Toda vez que vocês forem fazer uma operação aritmética, lembrar se o campo não for obrigatório, então ele pode ser não preenchido, então a gente tem que tomar esse cuidado de null. Continuando aqui o nosso estudo, nós temos aqui comentários. Tá? Comentários dentro do comando SQL. Então, vou aproveitar aqui e vou adiantar para vocês mais um condicional, que é o condicional end. Então, eu quero que traga todo mundo
comissão não seja nula. Então, ele trouxe aqui todo mundo que a comissão não seja nula. Eu acho que nulo tem mais, né? Então, todo mundo que é nulo. E todos do departamento 10 e 20. Então, eu vou colocar mais um condicional aqui. E a coluna departamento esteja no condicional, né? Na lista 10 e 20. Certo? E aí, nós podemos acrescentar aqui mais uma condição. Então, eu quero todo mundo, né, que a comissão seja nula e esteja no departamento 20 e 30 e o salário seja maior que 1.000. Então, end, o salário for maior que 1.000. Comentários. Como que funcionam os comentários aqui dentro, dentro do SQL? Então, vocês podem encontrar dois tipos de comentário. Comentário de linha. Então, eu posso vir aqui e comentar essa linha aqui. Executar. Então, ele anula, ele deixa essa daqui como comentário. Ou eu posso fazer aqui outro tipo de comentário. Em vez de comentar, eu posso documentar esse meu select. Posso condicional de departamento. Então, esse é o comentário de linha. Tem duas utilizações que vocês vão visualizar, profissionais Oracle vão visualizar comumente, né? Você documentar a linha ou você anular a linha, né, para fazer um teste. Ou simplesmente porque você pediram para você comentar esse condicional e você não quis apagar. Então, eu apaguei aqui e falei assim, ó, solicitado pelo departamento 30. E nós temos também o comentário de múltiplas linhas. Então, o traço é comentário de linha e comentário de múltiplas linhas. Supondo que você tivesse aqui 50 condicionais e você fosse desabilitar 25. Então, imagine, ao invés de você vir aqui 1, 2 e os 25 traço, nós temos no SQL comentários de mais de uma linha, de múltiplas linhas. Então, eu ponho barra asterisco, asterisco barra. Então, se eu executar aqui, ó, vou verificar aqui, asterisco, asterisco barra. Desculpa, eu tinha feito aqui, né? Desculpa, eu tenho que fazer o comando inteiro, senão ele realmente vai dar problema mesmo. Não, esse SQL Workshop provavelmente ele deve estar, ele não permite que você termine com comentário, tá? Então eu vou comentar as linhas de cima aqui, só para vocês terem uma ideia aqui de como fazer o comentário de múltiplas linhas. A sintaxe dele é barra asterisco, asterisco barra e executa. Certo? Ou eu poderia deixar só esses dois comandos. Então, comentários de linhas e múltiplas linhas.
Outra referência que nós temos também são, que nós vamos encontrar dentro dos nossos comandos SQL, são pseudocolunas. Tá? Então, pseudocolunas são colunas que já existem na nossa base de dados, né, independente se a gente cria no nosso objeto ou não. Então, eu vou citar duas aqui que tem em todos os objetos de tabela. Então, um exemplo de pseudocoluna, então eu tenho o E asterisco aqui. A primeira que nós vamos ver é a ROID. Então, ela é uma pseudocoluna. Eu vou identificar ela, que ela é da tabela E, né? Que toda tabela que é criada na base de dados, mesmo você não identificando, o ROID, além de ser uma palavra reservada, ela existe fisicamente na nossa estrutura. Então, toda a linha da base de dados tem o seu ROID. Tá? Outra pseudocoluna é o RONAM. O RONAM ele já não faz parte mais da tabela. O RONAM é a quantidade de linhas que retorna no select. Então, ele tem aqui a quantidade de linhas que ele retorna no select. Tá? Não necessariamente ele respeita a ordem do select. Tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui e der um order by, que a gente viu lá, que é o comando de ordenação, e mandar ordenar pelo ename, pode ser que ele altere aí a ordem do RONAM. Olha lá. Ele coloca aleatoriamente. Ele numera as informações preenchidas e retorna aleatoriamente. Tá? Então, ele não necessariamente é a ordem. É a quantidade de linhas que ele recupera. Tá? E do jeito que ele recupera. A gente não tem controle da ordem. Então, nós temos essas duas pseudocolunas. Temos mais algumas importantes que vocês vão provavelmente visualizar, né? Que é o curval e o nextval, que são referências de sequências que a gente vai ver, né? Sequências que é criado no banco de dados, né? A gente tem essas duas colunas aqui, né? Que a gente vai utilizar. E por último, a gente tem o level. Toda vez que a gente for trabalhar com hierarquia, a gente vai utilizar o level. Tá? Mas quando a gente for ver hierarquia, eu vou passar para vocês um exemplo aqui de level, para vocês já terem uma ideia de como que é. Oh, desculpa. As cópias aqui, não. Então, o level, o que é, pessoal? É a condicional do nível, né? Que quando a gente usa tabelas com autorreferência, a gente vai ver também, eu só estou adiantando para vocês entenderem a pseudocoluna. Certo? Então, a gente tem aqui o nosso level, né, que é o nível que ele está. Então, o King está no primeiro nível, daí abaixo dele está o Jones, abaixo do Jones está o Adams, o Ford está no mesmo nível do Johnny e assim por diante.
Então, o level é uma pseudo-coluna utilizada toda vez que a gente for construir uma tabela hierárquica. E por último, né, para fechar hoje, nós vamos ver aqui operadores aritméticos. Então, como a gente faz operações aritméticas? Vamos lá, fazer uma operação aritmética. Então, utilizando a tabela EMP, sempre, né? Que tem todos os tipos de campos que nós utilizamos. Então, por exemplo, eu quero condicionar o salário seja negativo, por exemplo. Então, o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui, né? O ESAL, vou escrever sempre em maiúsculo para facilitar para vocês, tá? Vezes menos 1. Vou dar um alias para ele de sal negativo. Então, o que ele faz? A gente faz uma operação utilizando, né, o sinal de negativo. Certo? Nós podemos também negativar simplesmente colocando o sinal de negativo aqui no início. Tá? Ele também negativa o seu sal. Certo? Por padrão, ele já vem com o sinal que está gravado, tá? Mas se eu quiser negativar, se eu colocar o menos do lado esquerdo, ele já vai negativar para você. Outro cálculo que a gente pode fazer também, né? Vezes 12. Desculpa, o salário vezes 12. Então, o asterisco, né, representa a multiplicação. Então, nós temos aqui o salário anual. E nós temos daqui, por exemplo, eu posso verificar um percentual do salário. Sal vezes 1,1. Sal 10. Ele vai aplicar aí 10% no valor do salário. Tá? Então, ele pega o salário e multiplica por 10. Isso aqui a gente pode fazer na lista do select. Eu posso fazer aqui na condição, as operações aritméticas, eu posso fazer elas na condição de where, né, e sal for maior que o... vou colocar aqui, e sal vezes 0,10 for menor que a comissão. Então, a gente pode colocar a operação aritmética no condicional, certo? Nós podemos colocar essa condicional nos comandos, então eu posso colocar na lista, na condição where, as operações aritméticas, e na condição de update, que a gente vai ver mais para frente. Mas, por exemplo, eu quero que todos os salários da tabela EMP, então depois a gente vai ver esse comando com toda a sua sintaxe, o ESAL, eu vou aplicar um aumento de 10%. Então, vai ser ele mesmo, vezes 1,1. Certo? Então, eu posso utilizar também no update e também posso utilizar no order by.
Order by também a gente pode utilizar, tá? Por último, pessoal, a gente vai fazer uma operação aritmética com data, tá? Mas essa aí é um caso à parte. Então, eu vou fazer aqui ponto asterisco from MP where eu vou colocar aqui o Date mais 10. Certo? Então, eu somo, toda operação com data, ele soma 10 dias, tá? Ele soma em dias. Só que daí a gente, depois, a operação aritmética com data, ela tem a particularidade, a gente pode somar dias, anos, meses, né? Então, é importante você saber que toda operação com campo data no base de dados Oracle, né? Se você colocar um número inteiro, ele condiciona como dia. Se a gente quiser transformar ele em outros números, a gente tem que fazer outros cálculos, daí eu vou mostrar amanhã para vocês, tá? Então, hoje, a gente vai encerrando a nossa capacitação. Então, nós viemos aqui até a parte de operações aritméticas, tá? E nós vamos amanhã começar a fazer operações aritméticas com data, para vocês entenderem como fazer condicional e operações aritméticas com data. Eu agradeço a todos aí, tá? Uma boa tarde, bom trabalho para vocês e até amanhã. Beleza, pessoal? Então, um abraço para vocês, até amanhã. Beleza, obrigado. Até amanhã. Obrigado, tchau, tchau. Essa é uma fase que vai haver